Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, 16, sábado, final da semana. Que bom, né? Caminhamos ouvindo a palavra de Deus durante toda a semana. E o evangelho de hoje vai nos trazer uma cena muito parecida com o que acontece conosco. Vamos ouvir então o evangelho de hoje. Antes, vamos invocar a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho é o de Mateus, capítulo 19, de 13 a 15, onde fala assim: foram-lhe então pais, apresentadas algumas criancinhas para que pusesse a mão sobre elas e orasse sobre elas. Pais foram levar suas crianças para Jesus, para que Jesus orasse por elas. E os discípulos, porém, as afastavam. Imagina aquelas crianças querendo encostar Jesus, os pais querendo levar, aí daqui a pouco tem criança correndo para cá, criança correndo para lá, e os discípulos afastando. Você já viu essa cena? Lá na igreja, lá na missa, crianças subindo no presbitério, crianças correndo para cá, correndo para lá, passando no meio do corredor. Lá na comunidade faça-se assim. Todos nós temos filhos, quase todos filhos pequenos. Quando junta todos dá uns 12, 14 crianças. E que a correria para cá, correria para lá e e querem entrar fazendo procissão, carregando a cruz, carregando cestinha, carregando outra coisa, e depois saem, vão brincar lá no pátio, daqui a pouco voltam, querem ouvir um pouquinho o evangelho, daqui a pouco rezam junto com a gente, daqui a pouco sai, daqui a pouco levanta, daqui a pouco chora, daqui a pouco vai lá e gruda no pregador, daqui a pouco vai lá pedir a pregadora, daqui a pouco vai lá no altar, entra debaixo do altar. É muito bonito, é muito bonito. Jesus falava isso: deixai vir a mim essas criancinhas e não impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Qual é a nossa ideia lá na comunidade Faça-se? Deixai as crianças. Às vezes elas até nos surpreendem, às vezes elas surgem cantando uma música, ou rezando um salmo, ou se ajoelhando diante de Jesus, entrando na capela, se ajoelhando, às vezes segurando a imagem de Nossa Senhora, às vezes querendo estar na fila da comunhão, e se dobram diante de Jesus, não querem receber Jesus Eucarístico, mas se dobram. Elas nos surpreendem, e é isso que devemos olhar. As crianças nos ensinam muito. Às vezes nós tivemos já situações assim, que as crianças estão lá no pátio, aí ouve um salmo lá, ouve uma música, depois em casa, depois em algumas circunstâncias elas cantam, porque elas ouviram, elas estavam prestando atenção. Elas estavam prestando atenção. Deixai vir as minhas criancinhas, disse Jesus. Não nos deixe perturbar com essas situações. Não fiquemos afastando essas crianças, porque é preferível elas estejam correndo lá na capela, na igreja, lá diante do ambiente familiar. É preferível que elas estejam junto com a gente do que estejam separadas em outra situação. Não querem ir mais para a igreja, chega um tempo, porque a igreja, para eles, era aquela situação de afastamento, mas à medida que elas vivem a igreja, as celebrações dentro dessa mentalidade delas, elas serem crianças lá na igreja, serem crianças, não ser outra coisa a não ser aquilo que elas são. Elas vão crescer e vão querer continuar a estar dentro da igreja. Não vai precisar depois de algum tempo os pais pedirem: vão para a igreja. Não. Quando elas costumarem desde criança estarem na igreja, depois quando tiverem adultas, elas saberão o caminho direitinho,
saberão onde viveram a sua criancice, a sua infância, e saberão a quem que pode trazer a alegria no coração delas. Deixai vir as minhas criancinhas, disse Jesus, que a gente não seja esse que impeça, que nós não sejamos esse que afastam, que nós não sejamos esses sisudos, que a gente não seja esses bravos, que a gente não seja esses que reclamam, mas sejamos a esse que possamos olhar para elas, como Jesus disse, se assemelhar a elas. Que o Senhor abençoe todas as nossas crianças, que o Senhor nos abençoe as nossas famílias, que o Senhor assim possa nos usar como instrumento, pais e avós, a estender a nossa mão e orar pelas nossas crianças, porque o próprio Senhor, através de instrumentos como nós, de colocar a mão sobre elas, que possam sempre estar rezando por elas. Quando elas estiverem dormindo, pai e mãe, estende a tua mão, reza por elas. Em todas as circunstâncias, situações que possam você ter, rezem por seus filhos, porque é assim que eles vão crescer em graça e sabedoria. Tenhamos um excelente final de semana, um bom sábado, um bom domingo. Domingo é o dia do Senhor. Leve as crianças, sejam elas pequenininhas, sejam elas já adultas. Leve as crianças. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.